O Roda de Entrevista desta noite debate a paralisação, a mobilização, a greve local, como queira você denominar, dos caminhoneiros e as suas consequências na economia, no dia a dia de cada um de nós, com o professor e economista Aurélio Troncoso. Lembro a você, telespectador, que você pode fazer a sua participação pelo WhatsApp, esse número 996-734567, e que o Roda de Entrevista é transmitido em rede com as rádios Brasil Central AM e FM e também pelo Facebook da TV Brasil Central. Lúcia Monteiro, Jornal Popular, você estava com uma pergunta no último bloco, passo a palavra para você. Bom, é o seguinte, Aurélio, nos últimos dias nós temos noticiado vários reflexos, dessa greve na vida do consumidor. Falta gás, desde ontem que o consumidor está enfrentando longas filas nos postos de combustíveis de Goiânia, vários postos fechados, por falta do combustível. Hoje mesmo eu estava conversando com o presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, que me disse que mesmo que a greve acabe agora, mesmo que os bloqueios sejam interrompidos agora, sejam desfeitos agora, ainda vai demorar ainda uns 7 dias até que o abastecimento seja normalizado. Além disso, paira uma nova ameaça, que é a greve dos petroleiros, que pode trazer um outro problema, porque o combustível chega a Goiânia pelo oleoduto até Senador Canedo e as distribuidoras do Novo Mundo, Jardim Novo Mundo. Só que se essa greve se concretizar, nem chega lá, nem chega mais pelo duto. Na sua opinião, Aurélio, que consequências o consumidor ainda vai sentir no bolso, mesmo que a greve seja interrompida agora, mesmo que os bloqueios sejam totalmente desfeitos? Que consequências o consumidor ainda vai sentir no bolso nos próximos dias? Não, já estamos sentindo, né? Se você imaginar que se você consome por oferta e demanda, possivelmente antes a gente estava criticando quem estava aumentando o preço de produto, porque o produto não estava chegando, o produto estava faltando, a batata saiu de 35 para 400 reais. Aí você fala, pô, que loucura, o camarada tá vendendo com excesso, tá exagerando, né? É abusivo. Só que a batata perde. E se a batata não chega aqui, ela vai perder. A lei da oferta e demanda. Então quem tem, naturalmente, vai querer vender a batata dele mais cara. Claro que, naturalmente, não nesse patamar de 35 para 400, mas pode ter certeza que as consequências dos produtos que estão chegando na prateleira do supermercado já estão com valor um pouco mais alto. Você vai ver que a inflação desse mês, principalmente vai ser avaliado o mês que vem, a inflação desse mês, possivelmente, ela vai dar um salto relativamente grande em relação... Dá para ter uma ideia de quanto que vai ou Não, cedo, é precipitado? É cedo, é precipitado, mas a gente pode ter uma lógica, né? Em cima daquilo que é levantado, a gente trabalha muito com o IPC relacionado ao Instituto Mauro Borges, o qual eu já trabalhei lá e eu sei que é muito bem feito. Só para explicar para o telespectador, o Instituto Mauro Borges é do governo do Estado que mede os indicadores econômicos. Indicadores econômicos, como o IPC, que é a inflação de Goiânia, da cidade de Goiânia, mede o PIB do Estado. Então, tem vários estudos do MB, inclusive, que são extremamente importantes. O site do MB é muito rico. Então, quando a gente vê o que é calculado, o que está na cesta de mercadoria, com certeza vai ter vários produtos que não estão chegando na prateleira, e eles vão chegar mais caros. Porque a partir do momento que começar o transporte novamente também, naturalmente o frete agora, que foi autorizado o frete mínimo, vai aumentar. O diesel ele ainda está no patamar um pouco mais alto, então vai chegar mais alto. Com certeza o processo inflacionário para nós consumidores, nós vamos pagar a conta sim. Professor, agora o índice, o tamanho dele que eu não posso dizer. Exatamente, eu queria tocar nesse ponto da questão do índice e de quem paga a conta. É claro que toda movimentação, todo movimento, toda mobilização, ela pressupõe um aspecto muito interessante, que é aquela categoria querer ganhar melhor, ganhar mais, o que é legítimo. Não vamos tirar a legitimidade de quem está buscando melhorar seus rendimentos. Agora, por outro lado, nós temos um aspecto, dois aspectos que eu queria tocar. A volta de reservas de mercado. O governo acabou de decidir que 30% dos contratos de frete são reservados agora aos autônomos. Da Conab. Exatamente, da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. E, enfim, esse além disso, a volta do preço mínimo do frete,
Claro, busca proteger a categoria que está na estrada. Por outro lado, não seria também a volta de certos monopólios no sentido de nos repassar integralmente a conta? Com certeza sim, mas a categoria, ela, como ela não tem, por exemplo, o salário base que nós temos, né, vocês como jornalista, eu como economista, quase sempre nós lutamos por um salário base, né, que seria um salário mínimo de economista, vocês de jornalista. O deles é o salário mínimo de frete, não tem outro jeito. Né? Então, eles estão buscando algo que, para eles, seja pelo menos... Porque existe o seguinte, em 2012, o governo ele se incentivou a compra de muito caminhão. E comprar caminhão demais na conta. Muita gente renovou sua frota, ou muita gente comprou um caminhão novo. Então, o que acontece? Esse pessoal está pagando esses caminhões até hoje. E se eles não tiverem, por exemplo, e como tem muito caminhão, e a quantidade de carga, entrando em oferta e demanda também, a quantidade de carga não é suficiente para todo mundo, naturalmente tem muito caminhoneiro parado. Então, quando ele pegar um frete que seja um frete mínimo, não vai ficar pichinchando. Né? O cara que quer que você transporte não vai ficar pichinchando tanto. Então, quer dizer, seria já esse tem um frete padrão. mínimo? Seria por quilômetro rodado? Quase sempre é por quilômetro rodado. Não sei como foi feito esse, mas normalmente seria quilômetro rodado. Quilômetro rodado e por categoria de veículo. Categoria de periculosidade, exato, tipo de transporte, de acordo com o modelo de exato, transporte. Modelo o modal de transporte. Em cima da pergunta que o Sidney falou, quem que vai pagar a conta? Então, eu trabalho com duas notícias de hoje. Uma, ele até citou o valor econômico, Petrobras quer reembolso sobre diesel no menor tempo possível. Ela é uma empresa de economista, tem acionistas. E outra, o ministro da Fazenda, o Eduardo Guardia, né, diz que o governo não aumentará impostos e vai fazer opção pela redução de incentivos fiscais para compensar a subvenção ao preço do óleo diesel. Como é que dá essa química e maluca? Pois é. Eu que sou um analfabeto em economia. O governo ele não vai perder. Isso aí ele não vai perder. Isso eu tenho certeza absoluta que ele não vai perder a arrecadação. Primeiro que Dá para apostar que nós quatro, os meninos que estão aqui no estúdio, vamos pagar essa conta? Vamos, com certeza. Com certeza. Isso eu tenho certeza absoluta. Já estamos conscientes. O grande problema no Brasil, dentro da primeira que você colocou, é uma coisa que a gente tem que definir bem o que é a Petrobras. Todo mundo acha que a Petrobras é do governo federal, e não é. Petrobras é uma empresa mista, é uma empresa que vendeu ações, tem ações no exterior, inclusive corre um risco danado em reduzir esse tipo de coisa para o governo brasileiro, que é o detentor que tem o maior número de ações. Hoje ele detém a administração da Petrobras, por ter a maioria, mais de 50% é do governo federal. E, naturalmente, o que ele faz? Ele acaba tendo a administração. Mas, normalmente, quem administra a Petrobras, ela está administrando lucros. Ela tem que dar lucro. Né? E os acionistas, garanto para vocês, que do mesmo jeito tem muitos caminhoneiros aí chateados, não ter conseguido as coisas, tem um monte de acionistas da Petrobras xingando até a alma por causa disso. Sem dúvida. Né? Porque eles estão perdendo dinheiro com as ações da Petrobras. Então, lembrar que a Petrobras não é do governo, ela não é nossa. Quem falou que a Petrobras é do Brasil, ela não mas é. o governo é majoritário e ela tem uma função social. Mas eu vou entrar aqui com uma Ela deveria ter, na verdade. Mas eu vou entrar com uma deixa aqui para você, Aurélio. É o seguinte, nós temos ouvido nas redes sociais aí nos últimos dias alguns questionamentos. A Petrobras vende combustível mais barato para países vizinhos. Perfeitamente. Eu queria que você esclarecesse isso para a gente. Isso sempre gerou muita dúvida e muito buchicho nas redes sociais. Perfeito. Por que acontece isso? Como que funciona isso? Né? Aliás, essa pergunta também eu já respondi várias vezes, porque até por amigos que não conseguem entender. Mas o professor Aurélio a questão tributária. Tributária, exatamente. Na parte de tributação, quando você vende o combustível aqui, o cara não vai consumir ele aqui. Se ele não consome, ele não vai pagar ICMS, ele não vai pagar nenhum tipo de imposto brasileiro. Ele vai pagar imposto dele lá. Exatamente. Lá no país dele, ele não vai pagar aqui. Como o país dele não cobra imposto, como no caso aqui do Paraguai, o imposto é 1%, você vai lá, qualquer coisa que você montar lá é 1% de imposto. Então, quer dizer, até o combustível que entra lá é 1% de imposto. Então, quer dizer, a tributação que é dada em cima do combustível no Brasil, que carece ele. 56, se não me engano, 56,8% do combustível hoje é da Petrobras. Os 48% quase são impostos que incidem sobre isso. É a tal concentração na matriz energética, do qual falamos ainda há pouco. Para você ter uma ideia, com essa redução da CID e do PIS/COFINS, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, dá em torno aí aproximadamente de 15%, quase 16%.
se não me engano, é 9, 7, 9, alguma coisa 9,25 PIS/COFINS. PIS/COFINS, né? Mais a CID, CID, né? Dá em torno, eu sei que por óleo diesel daria 13, seria 2% para óleo diesel. Eu sei que para gasolina dá 16%, mais ou menos. Só esses dois. E tirando em valores, vamos falar em valores reais, daria 48 centavos, 49, é o que o governo estava falando de 45. Exato. E para o combustível daria 88 centavos. É o que o governo ganha. Isso é o que ele ganhava. Ele tirou isso. Pois é, o governo federal tirou. E aí veio a pergunta, escureceu a tela aqui. Só que o maior imposto aí é o ICMS. É isso que eu quero entrar. 29% só na gasolina. O Manuel de Souza, do setor sudoeste. O governo federal tirou o imposto. E por que o governo estadual, não só o de Goiás, mas todos, né, não baixa o que é o maior imposto? Deve estar se referindo justamente ao ICMS. Porque as refinarias não podem diminuir o lucro e os usineiros também. Se todos baixassem um pouco, como fazer uma vaquinha para uma festa, resolveria. Tá? Realmente, Manuel, podia ser assim. Né? Mas o capitalismo não funciona assim. Não funciona. Ele falou uma coisa importante ali, que em relação às refinarias. O problema do Brasil em relação ao processo energético de produto fóssil, que seria o petróleo, é que o Brasil ele não detém hoje mais um monopólio de exploração. Até no pré-sal, o ano passado, o Senado derrubou isso. Agora, nós temos um monopólio de refino. Então, a Petrobras, somente ela refina, somente ela tem as refinarias. Então, naturalmente, o monopólio dela, somente ela refina e distribui. Esse é o grande problema que nós temos hoje. É só uma informação adicional. Na verdade, é um monopólio não mais formal, né? Porque o monopólio foi quebrado. Só que nós temos, aí eu já emendo uma pergunta, que é o seguinte: nós temos aquela situação de um monopólio informal, que é o seguinte: quem se arrisca a investir para concorrer com a Petrobras? Aí eu pergunto para o senhor, nesse cenário, né, como construir uma hipótese de você ter mais players, mais jogadores nessa brincadeira, quando você tem não um monopólio mais formal, porque ele foi quebrado aí, acho que no governo Fernando, não foi no governo Fernando Henrique ainda, cerca de 20 e poucos anos, mas que na verdade você tem uma gigante, né, com uma capacidade enorme de operação. Menino, mas tem outras gigantes lá fora que pode vir para cá, a hora que abrir, falar assim, pode fazer refino no Brasil. Aparece pelo menos umas 10 do tamanho da Petrobras aqui, entre aspas, né? Pois é. Que são concorrentes fortíssimas no mundo. Seria interessante. Nesse refino aqui. Mas o que seria interessante é o seguinte, porque elas legalmente hoje podem. Agora o seguinte, o que os assusta? O tamanho da fatia de mercado ocupada pela Petrobras ou a instabilidade política em relação a preços? Eu acho que é insegurança jurídica. Você falou a palavra certa. Política e institucional. Eu acho que ela é mais jurídica do que política. Que existe em todas as áreas, praticamente. Porque é o que você acabou de falar, se é informal, a insegurança jurídica é o tamanho do bonde. Né? Então, por exemplo, o pré-sal foi derrubado pelo Senado no ano passado. A exploração do pré-sal era somente da Petrobras. Aí o monopólio caiu. Foi o último monopólio que caiu. Agora, em refino, somente o Brasil refina, só a Petrobras. Todas as refinarias do Brasil é da Petrobras e ela faz o refino. Mas nós temos algumas pequenininhas. Tem, por exemplo, eu me lembro aqui da Manguinhos do Rio de Janeiro e de outras menores. Com certeza. Que fazem o refino. Agora, claro, quando é que eu chamo de monopólio informal? Porque é um monopólio dado o gigantismo. Perfeito. Que é o grupo, esse grupo que Manguinhos porque ela é direito adquirido daquele passado, da época do governo militar. O grupo Ipiranga também tem as suas. Pois é, o grupo Ipiranga que a Petrobras, se eu não me engano, é acionista. Olha essa pergunta de um funcionário da Petrobras. Na verdade, eles quase mataram Manguinhos, né? Esse dia para trás, quase eu vou fazer a pergunta rapidinho, uma resposta rápida, porque tem que ir para o intervalo. Um funcionário da Petrobras. A refinaria de Paulínia, que traz para a gente aqui, reduziu 20% a produção que atende a região de Goiás. Hoje o diesel S10 vem do pré-sal exportado para as refinarias americanas, processado e exportado para o Brasil, novamente pelo Porto de São Luís. Vem de caminhão até Goiás. Ele está mais constatando, comentando. Quer fazer algum comentário sobre isso? Não, o combustível que é vendido hoje, que sai da refinaria, quando a gente... inclusive um cálculo hoje que eu achei até interessante, ele saía há pouco tempo atrás a R$1, hoje está saindo a R$1,20. Quando você acrescenta o etanol no combustível, tive uma leitura hoje que aumentava, diminuía o valor.
né? O óleo, a gasolina pura, ela era muito mais cara, ficaria muito mais cara. Mas na verdade não, quando você faz o cálculo direitinho, você vê que quando você acrescenta o etanol, perde rendimento. Perfeitamente. E aí o que acontece? Mas aí quem perde é o consumidor. O custo do combustível fica mais barato, mas você perde na bomba. Na hora que você coloca no carro. Bom, então, quer dizer, há um problema, esses dois problemas que tem que ser resolvidos urgentemente também. Porque senão o produto vai ficar mais caro se você vender ele puro. Bom, vamos então para mais um intervalo. Hoje nós recebemos o professor Aurélio Troncoso, professor e economista, falando da greve dos caminhoneiros, da mobilização deles e as consequências no seu bolso, no nosso bolso e de todos nós, o que está acontecendo no Brasil nesse momento cheio de turbulências. Voltamos em instantes.